Isaías capítulo 2, versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos a Tua graça, Senhor. Fala aos nossos corações, revela-nos mais da Tua verdade, Senhor. Tem misericórdia de mim, me ajuda a transmitir a Tua palavra, Senhor. E misericórdia dos meus irmãos, para que possam ouvir, guardar, entender, praticar, viver a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que nós vamos refletir hoje é a esperança política do povo de Deus. Pode parecer estranho, mas ainda mais tudo que nós estamos vendo esta semana. Esta semana, na Colômbia, foi aprovado o aborto com grávidas de até 6 meses de gestação. As ruas da Colômbia lotadas com pessoas pulando e vibrando por poder assassinar crianças. Eles pareciam uma torcida de futebol cantando e pulando, porque o aborto havia sido exatamente agora acontecendo na Ucrânia, a invasão da Rússia, mandando mísseis. Eu vi vídeos de soldados ucranianos se despedindo de suas esposas, as esposas chorando, um tanque de guerra passando por cima de um carro de um senhor, pessoas feridas, um míssil sendo atacado em um orfanato cheio de crianças. Este é o mundo que nós vivemos. O mundo, a sociedade quer nos dizer que o ser humano evoluiu e que as coisas progridem e estão cada vez melhores. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que este mundo vai de mal a pior. E cada vez mais a situação ficará crítica. Onde já se viu uma multidão comemorar o assassinato de uma criança, ou levantar uma guerra por poder, território. Mas desde Caim e Abel tem sido assim. Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos matam irmãos, como Caim matou Abel. Tem se tentado de tudo. Vários sistemas políticos têm se tentado neste mundo. Socialismo, comunismo, democracia, república, capitalismo. É tentado de tudo, mas há um problema com qualquer sistema que tentem se implantar aqui. O problema é o pecado. O Evangelho não anuncia a melhoria deste mundo agora. Não anuncia isso. A palavra de Deus deixa muito claro que este mundo vai piorar. Nosso Senhor Jesus, em João capítulo 17, Ele diz: eu não rogo por este mundo, eu rogo pelos...
Nosso Senhor deseja salvar homens de seus pecados, perdoando seus pecados por sua obra na cruz, garantindo a eles uma esperança de paz, justiça e prosperidade muito em breve. Não neste mundo, na verdade, o Senhor diz que nós teremos aflições, tormento, perseguições, mas teremos o gozo de sua presença, a alegria de sua salvação, o perdão de nossos pecados, a companhia de nossos irmãos, a presença do Senhor entre nós. Quanto mais você olha para a política deste mundo, para os poderosos, para os reis da terra, os presidentes, mais desiludido qualquer um fica. Olhe para o nosso país, olhe para Brasília, veja se há esperança naquilo. Uma vez perguntaram a um pregador do Evangelho por que é que ele não se envolvia mais em política, por que é que ele não tentava mudar a sociedade se envolvendo politicamente. Este homem respondeu: eu fui chamado para pregar o Evangelho. Este mundo não tem conserto. Ele é como um barco furado afundando. Minha pregação é chamar os homens para fora deste barco e conduzi-los à fé no Senhor Jesus Cristo, que os levará seguros à vida eterna. Eu não tenho nada com este mundo. Então, irmãos, a igreja não tem esperança de que este mundo melhore. Inclusive, a igreja é o povo celestial. Nós fomos salvos para aguardar dos céus Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Nós cantamos 2 canções hoje que falam da vinda do Senhor. É isso que a igreja aguarda. A igreja aguarda o retorno do nosso Senhor para ser arrebatada. E aí, irmãos, veja só, você acha que o mundo está ruim? Você acha que esse mundo está muito ruim? E realmente está. Espere até a igreja ser arrebatada deste lugar. Espere até o Senhor baixar até as nuvens e com forte voz chamar os seus. E então, este mundo sofrerá os abalos que nunca sofreu. Todas as taças da ira de Deus descritas no livro de Apocalipse serão derramadas quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for retirada desta terra. A esperança dos homens é que eles creiam no Evangelho agora. Porque hoje é o tempo da salvação. E nós temos que pregar o Evangelho agora. Porque esta é a única oportunidade que as pessoas têm para serem salvas. Porque se elas rejeitarem o convite da graça de Deus, só resta para elas uma expectativa terrível de juízo de Deus vindo sobre a cabeça delas. Mas se os irmãos prestaram atenção no texto que eu li, em Isaías, é dito que, leia com atenção o texto que eu li, a partir do verso 2 de Isaías capítulo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele aqui, irmãos, é nosso próprio Senhor. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado. Todas as armas de guerra serão convertidas em materiais para a agricultura. É o que está dizendo o texto. E suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vocês já viram isso acontecer? Nós estamos em 2022. Essa profecia já se cumpriu? Não. Essa profecia não se cumpriu ainda. Quando ela se cumprirá? O Senhor vai arrebatar a sua igreja em breve. Em breve o Senhor arrebatará a sua igreja. Não há nenhum sinal que precise ser dado para que o Senhor venha. Nada.
Na verdade, é a misericórdia do Senhor que Ele não tenha vindo ainda. Porque Ele está esperando até que o último eleito creia no Evangelho. Até que a última pessoa que Ele escolheu para a salvação creia no Evangelho. Quando esta pessoa crer, nós não sabemos quem é, mas quando todos que Ele decidiu salvar forem salvos, Ele vai retirar a sua igreja da terra. Haverá então um período, segundo as Escrituras, de 7 anos de tribulação terrível sobre este mundo. Da cólera de Deus descendo, juízo. Mas depois de 7 anos, o que a igreja estará fazendo nesses 7 anos, enquanto aqui no mundo vai estar o terror acontecendo? A igreja estará recebendo as recompensas pelo seu serviço ao Senhor no tribunal de Cristo. E a igreja é chamada na Bíblia de a noiva de Cristo. E neste período, enquanto a terra estará recebendo a ira de Deus, a igreja estará nos céus, casando-se com seu amado noivo, que a resgatou pelo seu próprio sangue ao morrer na cruz, comprando-a para si mesmo, amando-a. Mas depois disso, a sua noiva já recebendo suas recompensas, sua coroa, o Senhor voltará dos céus com a sua. Veja isso, irmãos, em Apocalipse capítulo 20. Aliás, capítulo 19, vamos começar do 19. Apocalipse, último livro das Escrituras, capítulo 19, versículo 11. Aqui, irmãos, depois da tribulação, nós estaremos vindo junto com o Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? Este exército que há no céu montando cavalos brancos, que tem os olhos como chama de fogo, que é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Essa é a igreja, recompensada, vestida, vindo junto com o Senhor. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Preste atenção aqui. O texto diz que ele regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho. Aqui a igreja estará vindo com ele. Ele virá a este mundo e ele mesmo vai reger as nações. É o tempo dele reinar aqui nesta terra. A Bíblia diz que este período durará 1000 anos. O Senhor estabelecerá um reino de 1000 anos, literalmente aqui. Ele vai pisar os seus pés aqui e reinará nesta terra. Por que tem que ser assim? Aqui foi humilhado e rejeitado, mas ele voltará para estabelecer o seu reino. Ele tem sido misericordioso e paciente, mas quando ele vier, ele virá para reger com cetro de ferro, para estabelecer justiça firme, para estabelecer paz na terra. E hoje que nós vamos ver, como eu disse, o tema é a esperança política do povo de Deus. Não nestes políticos, mas no rei que virá. Há um rei que virá. E quais serão as marcas deste reino que virá? Eu estabeleço aqui só 3, para não ficar muito longo e os irmãos conseguirem gravar tudo. Este reino será marcado por justiça, paz e prosperidade. Tudo que os homens buscam. Mas a democracia não consegue dar a eles. Porque é o homem que está no controle. Mas quando ele vier... ele vem como um ditador? Não, ele vem para reinar. Este é a teocracia. É o governo de Deus na terra. Ele virá. O período de 1000 anos está descrito no capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos.
1000 anos. Na verdade, do versículo 2 ao versículo 7, há 6 vezes a citação que o período é de 1000 anos, que o Senhor reinará por 1000. Talvez você nunca tenha parado para pensar muito nisso. Este é um intervalo. 1000 anos ele reinará aqui e depois nós vamos para o estado eterno. É o que nós sempre falamos, vamos para o céu. É o estado eterno. Mas durante 1000 anos o Senhor Jesus estabelecerá um reino aqui. E nós vamos ver as características deste reino. Eu acho importante nós vermos isso, para nós entendermos qual é a esperança do povo de Deus. Ainda mais quando nós vemos as guerras acontecendo e quando nós vemos tudo isso acontecendo. Este mundo, sim, ele vai de mal a pior. E depois vai vir uma tribulação terrível sobre este mundo. Nós vamos ficar grande parte da mensagem em Isaías, tá, irmãos? Então, voltemos a Isaías, que é um profeta que fala muito deste futuro reino do Senhor. Vamos abrir no versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Deixe aí no capítulo 11 com o seu dedo marcado, mas vá ao capítulo 16, no versículo 5 também. Veja aqui, capítulo 16, versículo 5. Então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Como é a justiça dos nossos dias hoje, irmãos? Uma justiça lenta e às vezes que não é justa, não se cumpre. Mas quando nosso Senhor vier a este mundo, a justiça, Ele vai buscar fazer justiça e a justiça será feita rapidamente. Não tardará em fazer justiça. Veja uma outra coisa sobre este reino, no Salmo 101, versículo 8. Nós vamos voltar a Isaías, tá? Mas só para Salmo 101, versículo 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. A igreja não precisa ficar preocupada, porque quando este reino estiver estabelecido, nós já teremos sido arrebatados, já terá acontecido o período de 7 anos, nós já estaremos com o nosso corpo glorificado, nós já seremos semelhantes ao Senhor, nós, na verdade, participaremos deste governo juntamente com o Senhor. O texto que nós lemos lá em Apocalipse diz que e reinarão com Ele por 1000 anos. Nós fazemos parte deste governo junto com o Senhor. Então, nós não temos que nos preocupar com este versículo que é forte, né? Manhã após manhã, os ímpios serão eliminados da terra. Não é como é hoje, né, irmãos? Por isso que o texto diz que Ele vai reinar com cetro de ferro. Manhã após manhã, os ímpios serão eliminados da terra. Então, esta é a justiça. Por meio destes versículos, nós vemos: não haverá nada injusto acontecendo na terra. O Senhor mesmo estará aqui estabelecendo seu reino. Vamos ver um pouco sobre paz. Nós abrimos a reunião falando em Isaías 2 que as nações, pense nisso, as nações terão que entregar todas as suas em materiais para a agricultura. Suas espadas serão transformadas em podadeiras. Para nós é inconcebível um mundo sem policiais, sem armas. É inconcebível para nós isso, por causa do pecado aqui. Mas quando o Senhor estiver aqui, não haverá mais armas. Não haverá mais nada. Nada disso. Ele estabelecerá o seu reino. E se alguém pecar manhã após manhã, Ele vai eliminar aquilo. Então as pessoas andarão na linha durante este reino. Mesmo que não tenham realmente se entregues ao Senhor. Mas quem são estas pessoas que estão nesse reino? Se a igreja foi arrebatada, se muitas pessoas que não creram no Senhor, é que acontece assim. Quando acontecer a tribulação, desses 7 anos, o Senhor vai salvar judeus tementes ao Senhor, gentios que temeram ao Senhor, que não receberam a marca da besta. O Senhor vai salvar essas pessoas. Essas pessoas de coração terão crido nele. Só que durante 1000 anos essas pessoas vão tendo filhos.
E esses filhos precisam crer de coração no Senhor. Há um texto que diz que morrer com 100 anos, na época deste reino, será considerado uma morte prematura. Porque as pessoas neste período viverão por mais tempo. Porque há outros textos em Apocalipse que diz que haverá uma árvore da vida para a cura das nações. Uma árvore em que da planta você pode curar as nações. Veja, sei que são muitas informações, mas este reino será estabelecido e por 1000 anos... Veja Zacarias 8:5. Zacarias capítulo 8, versículo 5. Eu escolhi 3 textos para cada um dos tópicos de justiça, paz e prosperidade. Mas enquanto separava, irmãos, era tanto texto que eu achei que ia ser muito cansativo para a mente dos irmãos. Mas a palavra de Deus é farta sobre o que acontecerá neste período. Em Zacarias 8, versículo 5, diz: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. A cada dia mais os pais e as mães hoje têm medo de que seus filhos brinquem nas praças. Mas nestes dias haverá tanta paz, tanta segurança. As praças estarão cheias de crianças brincando nas ruas e ninguém preocupado com isso. As crianças... Voltemos a Isaías no capítulo 65. Você perceberá aqui que os textos, quase todos, se referem a Jerusalém. Porque o Senhor tem uma aliança com o seu povo desde Abraão, povo de Israel. E também com Davi, de que ele estabelecer um reino. Então é desta cidade que esses textos falam. O Senhor vai estabelecer a sua base de governo a partir de Jerusalém. Você sabe que Israel é o povo mais perseguido. A guerra nunca para lá, inclusive. Estão sempre atacando lá. Mas haverá o tempo em que o Senhor restaurará esta nação. Ele mesmo estará lá. Nosso Senhor, como homem, é um judeu. Veja o versículo 19. E exaltarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem do clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com ele. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Este texto aqui, e há outros textos, que falam sobre até mesmo o Senhor mudar a alimentação dos animais. O texto diz que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Lobo come pasto? Hoje em dia não. Mas quando eles foram criados antes do pecado, era assim a alimentação deles. O Senhor retornará para que seja assim novamente. Há textos em que diz que a criança brincará com o lobo, que botará a mão na toca da serpente e não vai acontecer nada. Porque o Senhor vai tirar até a ferocidade dos animais. Então a criança vai poder brincar com o leão vai comer grama. Este é um mundo, e o Senhor vai restaurar esta terra. Então as pessoas pensam, mas o Senhor, olha o mundo, porque Deus deixa que aconteça tudo isso. Calma. Ele virá estabelecer o seu reino. Ele virá aqui e mostrará o que é o rei de verdade, o que este mundo realmente precisa, dele mesmo, estabelecendo. Veja Isaías 35, versículo 9. Mais uma vez falando sobre a questão dos animais.
Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Falando sobre o caminho do Senhor ali. Bom, Isaías 11 a gente já leu também, mas acho que a gente não leu os versículos de 6 a 9, só o versículo 5, onde fala também dos animais. Isaías 11, versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino, uma criança, guiará. Então, uma criança está guiando um leão, está guiando um leopardo. A vaca e a ursa pastarão juntas. As suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é a cobra, né? E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. A raiz de Jessé é nosso Senhor. As nações recorrerão a Ele, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Na sua primeira vinda, os homens rejeitaram o Senhor. E tinha que ser assim. As profecias diziam que tinha que ser assim. Ele tinha que ser rejeitado, humilhado e morrer na cruz para salvar os pecadores. Mas há também profecias como essa, em que os homens terão que prestar honra e culto a Ele. E vai ser assim. E Ele estabelecerá o seu reino. Então falamos sobre justiça, falamos sobre paz. Não vai ter arma, não vai ter mais nada disso. Vamos falar. Versículo de 1 a 7. Veja aqui, o texto vai dizer que desertos se transformarão. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Os desertos serão totalmente floridos. Não haverá mais deserto nesta terra. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Aqui está falando exatamente para o povo judeu, irmãos. Como eles têm sido um povo oprimido e sofrido, mas como o Senhor os salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A gente não tem noção do que é isso. Irmão, sabe quando o nosso Senhor esteve aqui na terra? Coxos andaram, cegos viram, mortos foram ressuscitados. E aquilo era como um trailer do que aconteceria, do que vai acontecer no milênio. É como ele abrindo um pouco a fresta do que é um mundo com a presença dele. Não há doença. Não há, o cego vê, o coxo anda, não há mais doença. A prosperidade aqui que eu digo, a prosperidade da terra, é prosperidade física, é prosperidade de tudo. O mundo será como era naquele jardim. O mundo será assim no reinado de nosso Senhor. A areia embraseada se transformará em lagos. A terra sedenta em mananciais de águas. Às vezes a gente... que coisa. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Você sai um pouco dessa cidade maluca e vai para um lugar de natureza, você fala, puxa, que lugar ruim que eu moro, hein? Olha que coisa maravilhosa. Mas não é comparado com o que nós estamos vendo aqui. Não há comparação com o que nós estamos vendo aqui. Um deserto se transformar neste lugar florido. Veja Isaías 33, 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente,
porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Não tem ninguém mais doente. Não tem ninguém mais doente. Ô, irmãos, esses são alguns textos. A Escritura é farta nisso. Justiça, paz, prosperidade. Onde a igreja estará quando tudo isso estiver acontecendo? Reinando com o Senhor. Sobre a terra. Reinando com o Senhor Jesus. Há muitas passagens em que diz que o servo fiel receberá do Senhor para exercer autoridade sobre nações. O Senhor vai dar neste mundo de desalento, irmãos, neste mundo terrível, neste mundo que vai de mal a pior, neste mundo que se aprova matar crianças de 6 meses, neste mundo que se aprova guerra por poder, expansão de território, essas coisas. Espere um pouco mais, espere um pouco mais e o nosso Senhor voltará. Ele voltará, Ele arrebatará a sua igreja. Nós estaremos para sempre com Ele. Você tem preocupações sobre o futuro do seu filho? Se dar um futuro melhor para ele neste mundo? Neste mundo não tem um futuro muito melhor, não. Na verdade, só vai de mal a pior. Sua preocupação deve ser: pregue o Evangelho. Fale a palavra do Senhor para ele. Pregue até ele crer no Senhor. Marido, pregue a sua esposa. Preguem aos seus amigos. Preguem aos seus conhecidos. Falem da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele vier e arrebatar a sua igreja, não haverá mais chance. Nosso tempo é agora de anunciar aos homens a salvação. E este mundo de desesperança, de desilusão, de loucura, quando Ele vier, será um mundo completamente diferente. A criação, diz Romanos 8, geme e suporta angústias, aguardando este dia. Aguardando o dia em que o Rei virá com toda a sua presença, transformará todo o ambiente. E nós estaremos com Ele, se hoje cremos no Senhor. Isso, eu achei que era muito válido compartilhar estas coisas no momento que estamos vivendo. Que fazia... Há textos, irmãos, só para concluir, que diz assim: ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas este não é o fim, é o princípio das dores. Este texto não está falando do que está acontecendo agora. Este texto, este tipo de texto, é só depois que a igreja for tirada daqui. Porque o que a gente está vendo é fichinha perto do que vai acontecer no período de tribulação. É fichinha, não é nada. Por isso, é necessário crermos. Porque, sim, isto são sinais do que os tempos estão próximos. Certamente são. Nós acabamos de vir estamos no meio de uma pandemia. Tem guerra acontecendo. Tem gente celebrando matar criança no ventre. É o fim, irmãos. Nosso Senhor está próximo. Ele está às portas. Ele diz: venho sem demora. O que tem neste mundo para nós? O que é que tem neste mundo para nós? Nada, nada. Você acha que você tem planos ainda para cumprir, metas para cumprir? A maior esperança do crente. Deixe Ele cumprir os planos dele. Deixe Ele trazer a justiça e sua ira santa a este mundo que o rejeitou. E deixe depois Ele acertar as coisas, reinando com cetro de ferro sobre este mundo. Nós aguardamos do céu. Senhor, agradecemos pela esperança da Tua igreja, Senhor. A esperança nossa não está que este mundo melhore, Senhor. A nossa esperança está que o Senhor volte e nos arrebate, Senhor. Nos retire deste lugar de trevas, Senhor. Este mundo, neste momento, tem um príncipe, Satanás. Mas nós, assim como o Senhor, nada temos com ele, Senhor. Nós somos Teus. Nós pertencemos a Ti. Vem, Senhor. Arrebata o Teu povo.
Ajuda-nos a pregar o Evangelho àqueles que ainda não creram, não foram batizados, não para se livrarem desta ira que está para se derramar sobre este mundo. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a sermos crentes sérios enquanto aguardamos a Tua vinda. Amém, Senhor.